mais tento limpar meu óculos, mais sujo fica. Isso aqui parece o ser humano tentando resolver o problema do pecado, sabe? Sempre. É verdade. vou Resolvendo me por limpar. si só. Voltamos à musiquinha do sabão, né? Boa. Que lava, né, meu pezinho e tal, minha isso mão. aí. Eu acho que E agora- se não tem um sabãozinho, o óculos fica surrado. Tá minimamente aceitável. Mas tá igual as lentes com as quais nós enxergamos a realidade, né? Que nem sempre estão... Nunca estarão 100% Nunca estarão. limpas, né? Não. Nunca estarão. Não vai. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alejandro e eu já fiquei trancado pra fora de casa. Muitas vezes, inclusive, antes de ontem. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Bruno e eu nunca estou em casa quando o entregador toca o interfone. Fato. Isso aí. E, gente, muito prazer. Meu nome é Homero e o meu sonho é ter uma fechadura eletrônica. Opa, maravilha! E hoje a gente tá aqui pra começar a segunda temporada da série Casa de Amigos e vamos falar sobre os momentos que Jesus visitou seus amigos e como ele quer visitar também você na sua casa com os seus amigos. Muito bom, sejam bem-vindos. Nós estamos retornando aqui com o nosso podcast, que eu não lembro agora o nome que nós demos. A gente tinha um nome, não tinha esse podcast? Ele teve vários, na verdade, Teve vários né? nomes. Mas o podcast Casa de Amigos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa aqui é a nossa segunda temporada da série Casa de Amigos. Já é a terceira temporada de podcast, que na verdade os outros dois ficaram meio quebrados devido a algumas circunstâncias aí, mas tudo bem. O importante é que a gente está de volta e agora com uma nova proposta, a proposta de a gente fazer um mergulho mais profundo no tema, trocar ideia sobre o assunto, para que você que assistiu o sermão na igreja, você que vai participar no PG ainda ou que já participou do PG tenha um conteúdo a mais para poder realmente interiorizar os temas que a gente vai discutir nessa série Casa de Amigos, segunda temporada. Eu tô aqui com dois amigos, né? Aqui virou Casa de Amigos hoje, aqui o estúdio. Verdade. Tô aqui à minha esquerda, Homeronas, conhecido, né? É isso aí, segue lá no Instagram, né? @Homeronas. Mas muito prazer, gente. Muito bom estar junto com vocês, a gente poder conversar um pouquinho mais, trocar ideias, a gente desenvolver a nossa espiritualidade também, porque a ideia não é simplesmente estar aqui para conversar, mas é conversar sobre o reino de Deus, conversar sobre aquilo que o reino atinge em nossa vida. Legal. E como que ele vai transformando a gente. Porque quando se trata da ideia do Casa de Amigos, é da gente estar junto. A gente aqui entre amigos e o convite é para que você também esteja entre amigos. Isso aí. Né? E até aqui na igreja também, né? Porque Exatamente. a gente vai ter a série, vai ter 2 PGs acontecendo aqui na igreja também. Isso nas quartas-feiras. Nas quartas-feiras. Maravilha. Muito bom. E aqui à minha direita, Bruno Dornelles. Olá, muito bem. Feliz de estar com vocês de novo. Mais uma temporada da série de PGs e também da série de podcasts. Que você possa estar ouvindo, tirar bastante proveito disso e curtir esse conteúdo, curtir os momentos com seus amigos, com seus familiares aí no seu PG. Muito bom. Gente, continuando aqui então, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa série, a série Casa de Amigos. A ideia da série Casa de Amigos é a gente olhar na Bíblia os relatos da visita que Jesus fez à casa de seus amigos. E a gente, vendo essas visitas acontecendo, a gente enxergar ali o que mudou na vida daquelas pessoas, qual foi o impacto de Jesus ter ido até a casa delas, né? E como que isso também pode impactar a nossa vida hoje. É por isso que a ideia dessa série nos sábados nós temos o sermão na igreja, e ali você vai ter também no podcast aqui os sermões gravados. Você vem na casa de Deus, mas durante a semana Deus vai na tua casa para ter um encontro contigo e também com os teus amigos. Então é uma série que acontece na igreja e nos pequenos grupos. Então fica aqui a motivação, se você está ouvindo essa série aqui ainda no começo de maio, então você consegue ainda buscar um PG para você participar, vale a pena. Muito bom. Na primeira temporada, nós escolhemos ali 4 desses relatos, né? E tivemos um tema de introdução também. E alguns ficaram para essa segunda temporada. E nós vamos finalizar, então, os registros que nós temos da visita de Jesus na casa dos seus amigos. E o primeiro é bem interessante, porque ele é muito pessoal. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ficar trancados para fora de casa. Olha só. Várias vezes. Uhum. Várias vezes. As pessoas que me conhecem sabem, né? Que eu não...
Pra esquecer as coisas, não paga o imposto, né? Então, Acontece, né? Acontece- regularmente, acontece de vez em quando, mas sempre. mas sempre. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Eu ultimamente, eu tenho ficado fora de casa algumas vezes, porque eu venho pra igreja, pras atividades, e aí às vezes eu esqueço de trazer a minha chave de casa, fica com a Simone, e quando eu chego em casa ela já pôs as meninas pra dormir, tá junto com as meninas dormindo. E aí eu tô lá embaixo, fico batendo na porta, Uhum. fico assoviando, tem um assovio ali da família. Ah, que né? legal. Aquela expectativa Mando pra não acordar as mensagem, crianças. não pode acordar as crianças. Olho ali na câmera, que tem uma câmera no quarto das meninas, e eu vejo lá todo mundo dormindo e ninguém nem percebendo que eu tô ali esperando. Eu vou dizer, é meio angustiante. Principalmente quando você tá meio... Sabe quando você chega apertado em casa, querendo ir no banheiro? Cara, é uma angústia. E vou dizer, como é bom quando a Simone, ela ouve e ela vai lá, abre a porta, aí eu entro, eu dou aquele abraço gostoso e saio correndo pra ir no banheiro. É isso. Mas eu já tive algumas situações, quando eu era adolescente, que eu fiquei preso pra fora de casa e a gente morava no primeiro andar. E era bem de frente pra quadra. A quadra toda telada. Aí o que eu fiz? Eu escalei a quadra, pulei pra sacada. Aí era uma janela que ela Olha tem o perigo, tem um hein? ganchinho assim, ó, sabe Exatamente. aquele ganchinho assim no meio? Aí eu enfiei alguma coisa no meio, fiz o tequinho pra cima, abri e pulei pela janela. Ainda bem que vocês mudaram dessa casa, né? Ainda bem, né? bem que- Porque agora acabei de dizer como é que faz Exatamente. pra entrar Gente, lá. mas só pra saber, no endereço... Não. E assim, eu fico imaginando o porteiro olhando aquela cena, né? Pela câmera do condomínio. Pá, mas ele sabia que eu era morador, né? Mas realmente ficar preso pra fora de casa é ruim. E a gente fica ali batendo, esperando que alguém ouça. E isso é a nossa perspectiva de quem tá fora, querendo entrar. Porque assim, o meu sonho hoje tá de querer colocar fechadura eletrônica, né? Uhum. Que ela tem umas da hora de digital e tal, mas as mais baratinhas é de colocar senha, de colocar número. Então, pra gente que tá fora, querer entrar. Agora, e a gente dentro e não percebendo. Por exemplo, no caso da Simone. Tipo, Uhum. nossa, acontece, não vi. Às vezes acontece de eu ir pra casa, estar sem chave e a Mari, ela trancar. Porque assim, a gente mora num apartamento que não tem por que ficar trancando tanto quando tá dentro e tal, beleza? Mas assim, acontece dela trancar e esquecer. E acontece, vai lá e tranca, e vai tomar banho. E então, quando vai tomar banho, não tá com o celular, então não adianta bater, não adianta tocar a campainha, não adianta ligar no celular. Por quê? Porque tá totalmente off, tá totalmente desconectada. Então, é esperar e alguma hora vai. Entende? Então, quem tá fora sofre mais, eu acho. Sofre mais, com certeza. E o que isso tem a ver com esse primeiro tema, né? A gente escolheu começar essa segunda temporada justamente com o texto ali de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. E só pra gente ter um contexto aqui, a gente tá falando da 7ª carta, né, que João escreveu para a igreja de Laodiceia. Uhum. No contexto histórico, a igreja de Laodiceia é o período da igreja cristã que nós vivemos hoje. Então ela é para nós nos dias de hoje. E eu vou pedir, não sei se o Homero poderia ler pra gente aí, ali em Apocalipse capítulo 3, não só o verso, que é o verso chave aqui do nosso bate-papo, mas também o que tem um pouquinho antes, Uhum. né, quando fala ali Contexto, de né? Laodiceia. Perfeito. Então, a gente vai a partir do verso 14, tá, gente? Ao anjo de Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Verso 15: Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, porque porque se você é morno, não é nem quente nem frio, eu estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Verso 17: Você diz: Eu sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Verso 19 diz: Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. E o verso principal: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Vamos pro verso 21, só para ver a recompensa? Claro. E diz assim, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bom. Aqui a gente tem exatamente a figura que a gente usou aqui, que a gente já viveu, né? Alguém à porta batendo e desejoso de entrar. Eu queria que vocês compartilhassem aí o que essa carta escrita para Laodiceia tem a ver, talvez, com a nossa igreja hoje, né? Porque a gente, quando vê o que está dizendo aqui, né? A gente geralmente não gosta muito de se identificar, mas muitas vezes a gente está passando exatamente por isso aqui, né? Essa situação aqui de Laodiceia. A pergunta ela é complexa no seguinte sentido, porque a gente precisa fazer uma análise. Não é muito fácil a gente olhar para o texto e entender assim, porque João, ao escrever o Apocalipse, escreveu para um grupo, eram as igrejas da Ásia Menor, que hoje fica na Turquia, e aí a gente faz toda uma análise histórica, que é importante e é válida, mas a gente faz toda uma análise histórica e esquece que, de alguma forma, isso tem sentido pra gente. A gente reflete algo. O que a gente reflete? A gente reflete justamente um momento muito semelhante a esse povo, a esse grupo. Porque fala, você diz que é rico, você tem tudo, mas você não tem tudo. Você não tem todas as coisas. Você é cego, você tá nu, você é pobre. Então, assim, a gente não enxerga isso. A gente enxerga como tendo, a gente enxerga como sendo, a gente se enxerga como possuindo as coisas, mas não. Primeira coisa é a gente aprender a fazer uma análise sobre nós, em segundo lugar, como instituição, como igreja, mas em primeiro lugar, como indivíduo espiritual. Como que eu estou espiritualmente falando? Legal, ele usa a expressão aqui que o estado dessa igreja é mornidão, né? Não é nem quente nem frio. Eu acho que a palavra mornidão, ela traz uma ideia de acomodação, sabe? Uhum. É alguém que tá assim, sabe? Não tá preocupado, acha que já tá tudo bem, tá tudo ok. E esse é um problema muito sério, né? Porque esse estado de mornidão de Laodiceia é justamente no contexto de alguém que está morno porque acha que já tem o que precisa, né? Acha que já está garantido, então pode ficar tranquilão. Acomodado. Né? Né? Acomodado. Então, ali depois diz, né? O estado real é de infeliz, miserável, pobre, cego e nu, né? Então, eu acho que o maior problema de quem está acomodado é não enxergar a sua própria realidade. Né? A pessoa, ela tá numa bolha, digamos assim, né? Na sua própria bolha, achando que tá tudo bem. Aqui, eu vejo que aqui Jesus ele tá replicando, né, de uma forma bem diferente algo que ele falou nos evangelhos, que é muito mais simples de entender, né? A gente não consegue ver a trave que está no nosso próprio olho. Então, eu acho que esse texto ele fala muito sobre uma autoanálise, né? Sobre olhar para dentro e ver qual que é a real situação. Ter um real diagnóstico. Porque aqui fala que a gente tem um diagnóstico que ele é errado. A gente tem uma impressão sobre nós mesmos que ele não é verdadeiro, né? Então, a gente, às vezes, enxerga coisas nos outros, né? Outras denominações, outras pessoas, outros cristãos da mesma comunidade, da mesma religião, mas não faz essa autoanálise sincera que a gente precisa ter espiritual na nossa vida constantemente, né? A gente se acomoda, a gente fica morno, vai vivendo a vida. É verdade. Na mornidão. É verdade. E uma das áreas que eu sinto que, infelizmente, é uma área que tem se esfriado muito, não somente no mundo, mas também dentro da igreja, é o que Jesus disse ali em Mateus 24, verso 12. Ele diz que o amor de muitos se esfriaria. Né? E é interessante quando a gente fala do que é a falta de amor. Ela não é necessariamente o ódio, né? A falta de amor é indiferença para o outro. Né? E quando a gente fala de indiferença dentro de uma comunidade, pode ser as pessoas estarem vivendo isoladas, não estarem se relacionando, não fazerem questão de estarem umas com as outras. E é aqui que talvez a gente poderia pegar assim, uma grande preocupação que a gente tem
né, com a igreja. E aqui eu não estou dizendo nem de maneira geral, igreja adventista, né, no mundo, ou igreja adventista na América do Sul, mas a nossa congregação, porque é o espaço que a gente cuida, que a gente acompanha, que a gente pastoreia, né, a gente sente que muitas pessoas estão tranquilas em não fazer parte da comunidade, em não se relacionar, em vir apenas para assistir um culto e depois voltar para casa e passar a semana dela lá, na dela, fazendo as coisas dela, sabe? Sem necessariamente criar vínculos de relacionamento. Então, essa indiferença para aqueles que, segundo a Bíblia, são os seus irmãos, né? E aqui eu não estou nem falando dos de fora, a gente está falando de questões sociais, a gente não está falando de questões, né, de missão, a gente está falando de relacionamento dentro, cara. Então, minimamente interno, se aqui dentro, muitas vezes, a gente sente que está faltando isso, imagina nessas outras esferas, né? Que são, talvez, acontecem num segundo momento. E aí um ponto para a gente pensar é que, assim, a igreja em si, né, é um recorte da sociedade. Porque a gente tem pessoas de diversas classes sociais, de diversos acessos à intelectualidade, a estudo financeiro, diversos. E a gente se reúne em um grupo menor. Aquilo que está na cultura, aquilo que está na sociedade é inserido aqui. Só que a nossa função como igreja não é simplesmente ser um recorte. Dentro desse recorte, é analisar o que acontece na vida para entender aquilo que é negativo, aquilo que não está dentro da ótica divina, aquilo que não está dentro do texto bíblico e permitir essa mudança do Espírito Santo. Então, se a gente entende que há mentira na sociedade, a gente entende que existe mentira aqui. Só que a nossa função é permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós para tirar essa mentira. Se existe roubo lá na sociedade, existe roubo aqui. E a nossa função é fazer uma autoanálise e permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós para que não haja roubo. Então, a gente passa a entender o que é certo e errado diante da perspectiva bíblica e permite que o Espírito Santo trabalhe em nós. E é isso que Laodiceia não está vivendo. Laodiceia é um recorte da sociedade sem a autoanálise, sem a ação do Espírito Santo. Eu não sei como que é a realidade para vocês, mas às vezes eu tenho dificuldade de abrir a minha casa também. Porque a gente sabe que na correria que a gente vive hoje em dia, para você manter a sua casa num estado, sabe, para receber alguém, já é um desafio, né? Eu não sei vocês. Eu às vezes, quando vou fazer visita, assim, eu vejo aquelas casas super arrumadinhas e falo assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Que sonho que a minha casa fosse assim também, né? Então, assim, eu acho que essa questão da correria, essa questão de muitas vezes idealizar, assim, sabe? Porque não, para eu receber, eu preciso estar com a minha casa toda preparada, eu preciso ter coisas, né? Não, ainda não tenho um sofá bom, né? Eu ainda não tenho... Eu acho que isso acaba nos fechando também para recebermos as pessoas na nossa vida. E por que eu tô falando da casa aqui? Tô falando do contexto de PG mesmo, né? Então, muitas pessoas acabam deixando de realmente reunir os seus amigos em casa para ter esse convívio porque não é cômodo, não é natural. Algumas pessoas têm isso já mais natural e têm a condição de manter tudo preparado. Mas, na maior parte dos casos, você precisa sair da sua zona de conforto, né? Para você receber alguém ali. Mas, é aí que entra o texto, o verso 20, né? No verso 20, Jesus, ele diz que está batendo a porta. Ou seja, ele quer entrar na casa. Então, essa figura da casa, ela é algo muito forte aqui, né? A casa é a sua área privada, né? A casa é o seu lugar onde você pode ser você mesmo. Então, Jesus, ele quer entrar nessa parte mais íntima da nossa vida. E geralmente a gente não quer permitir, e agora nem falando de Jesus, a gente não quer permitir que as pessoas entrem na parte íntima da nossa vida. Porque quando as pessoas entram na parte íntima da nossa vida, elas veem como nós realmente somos. Sim. E muitas vezes a gente não quer mostrar. E a gente não quer demonstrar vulnerabilidade, a gente quer manter o que a gente chama as máscaras sociais, né? A gente quer manter uma aparência. E Jesus, ele está querendo quebrar isso. Ele fala assim, não, eu quero entrar na tua casa, né?
E eu enxergo, você falou ali da relação, tem um quadro muito conhecido, um camarada chamado Holtman, se não me engano, que é de Jesus batendo a porta, e é interessante que, ainda que não seja uma porta contemporânea, da época, é uma porta sem maçaneta. Sem maçaneta. Então, quem está do lado de fora não abre. Hoje a maioria das fechaduras são assim, Tem muita né? fechadura, sim, é Porque verdade. questão de segurança e tal. Exato, Que exato. no caso, pra mim, é mais perigoso, né? Que a chance de eu sair de casa com a chave lá dentro é grande. Aí eu não consigo Sim. entrar de volta. Não, é muito comum. E eu fico pensando assim, você falou da vulnerabilidade. Quem abre a casa é uma pessoa corajosa. Porque você falou das máscaras sociais. A nossa sociedade, ela vive uma vida de limitações no sentido de eu não mostrar quem eu sou, eu ter padrões sociais. Eu não estou dizendo que você vai para casa dos outros para quebrar todo o padrão social e botar o pé em cima da TV do cara e jogar lixo no chão, não é isso? Mas a gente precisa diminuir esse aspecto das máscaras sociais, abrir a nossa vulnerabilidade para mostrar quem realmente a gente é, porque na eternidade a gente não vai ter máscara. No novo céu, na nova terra, não tem por que ter máscara. A gente vai viver Não vai ter aquele essa canto plenitude. particular que ninguém vai poder ir, né? Exato, exatamente. A gente vai estar vivendo... A vida, ela é em comunidade. E não somente lá na frente, né? Eu não sei, eu acho que relacionamentos verdadeiros e profundos, eles só existem quando a gente realmente se deixa conhecer, né? E conhece a outra pessoa. Se relaciona, né? Então, sem a vulnerabilidade, né? Sem o tirar a máscara, não existe relacionamento verdadeiro. É relacionamento É superficial. uma fachada também. E, infelizmente, é uma coisa que muitas vezes a gente vive dentro da igreja, né? Porque a Sim. gente encontra o irmãozinho lá no sábado, assim, feliz sábado, irmão. Como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem. E a Cara, vida tá vira uma as costas, desgraça. não Não tá tá. tudo bem, cara. E não tá. E a gente, como pastor, a gente recebe, né, de vez em quando as pessoas para vir conversar com a gente, trazer uma situação, uma dificuldade, precisando de um conselho, de uma oração, mas ela já traz quando aquilo já estourou. Então é um desafio realmente. A vulnerabilidade é um desafio. E é uma via de mão dupla. Algum dos dois no relacionamento vai ter que tomar a iniciativa de ser vulnerável para que o outro também se sinta, né, num ambiente seguro, num relacionamento seguro, que ele também possa demonstrar sua vulnerabilidade. E quando a gente fala da nossa relação com Jesus, ele deu o primeiro passo, porque ele se despiu de toda a sua glória, seu poder. Ele não era uma máscara, ele ser rei, ele ser poderoso. Era quem ele realmente era. E ele abriu mão de quem ele realmente era e assumiu a vulnerabilidade completa de um ser humano para que nós conseguíssemos nos relacionar com ele de verdade, para que a gente pudesse realmente conhecer quem é Deus, né? Na verdade, Jesus, ele dá todos os primeiros passos, né? Sim. Jesus deu o primeiro passo como criador, ao nos criar. Aí a gente vacila, ele dá o primeiro passo no conserto dessa solução. Ele executa o conserto dessa solução, nos une de volta a Deus, e ainda assim ele continua dando o primeiro passo, e a gente vê exatamente no texto de hoje. Porque a gente se afasta, ele nos reconecta com Deus através da cruz, mas a gente se afasta, a gente acha que tem as coisas, a gente acha que é suficiente, mas ele continua dando o primeiro passo, porque ele não grita lá da esquina, sai da tua casa e vem a mim. Ele fala que ele está na porta e ele está batendo. Cara, E é uma coisa muito louca, porque, tipo assim, ele não faz igual o entregador da Amazon, entendeu? Eu perdi uma entrega agora Vou jogar minha de graça. internet, porque o cara foi lá, bateu a campainha, não tava. Me ligou, não atendi. Aí depois ele foi no outro dia, também eu tava aqui na igreja, e ele me ligou, eu não vi, e aí já recebi a mensagem, sua entrega foi devolvida. Só que não é esse tipo de batida à porta que Jesus dá. O texto fala que ele fica ali, entendeu? Então, hoje, ele tá à porta do nosso coração batendo. Ele não vai sair, não é porque ele tocou a campainha, tocou o interfone e não foi atendido que ele vai virar as costas e vai sair. Então isso é uma coisa linda demais, isso é espetacular, entendeu? E o acréscimo é que Jesus não entra, ou melhor, não pede pra entrar só pra... não, deixa eu entrar aqui pra ver se tá tudo certinho aqui. Não, agora tá certo. Não. A ideia é assim, eu quero entrar pra me relacionar. Porque o texto, ele vai dizendo assim,
E quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Envolve um aspecto de relação, de intimidade. Cara, é comida, é alimento, entende? A Bíblia, a gente brinca até, né, da teologia da comida, teologia da mesa, de que... Eu adoro essa teologia. Profunda essa teologia. É boa, cara, coisa linda. De que é na mesa que as relações acontecem. É sentada, porque na mesa, às vezes a gente tem a nossa... Cara, eu falo muito sobre a sociedade, né? A nossa sociedade é uma sociedade da pressa, do imediato. E a gente não toma café da manhã, a gente almoça correndo e a gente janta qualquer coisa. Aqui Jesus apresenta diferente. Eu bato a porta e espero abrir para entrar e comer junto. Só que o comer junto é gastar tempo, é partir o pão, É trocar ideia, é servir, é ser servido. Exatamente. Né? Então, no seu PG não pode faltar comida, gente. Aproveite. Tenha comida no seu PG. Porque em Apocalipse 19 que fala o que a gente vai fazer na grande festa? Exatamente, participar da ceia das bodas do Cordeiro. A ceia das bodas. Vai cear, né? A gente vai chegar no céu, a primeira coisa que a gente vai fazer vai sentar na mesa e comer, minha gente. E vamos comer, tá junto. Fazer um rebola-queixo, né? É maravilha, né? É verdade. E dentro da ideia da iniciativa de Jesus, se a gente olhar para essa cena do verso 20, Jesus está do lado de fora. E onde eu tô? Trancado lá de dentro. Trancado, né? A porta tá trancada. Exato. Né? Então, assim, cara, se Jesus está do lado de fora e a iniciativa fosse minha, eu estaria saindo da minha casa para buscar Jesus. Você entendeu? Para ir atrás de Jesus. Eu estou procurando Jesus, eu quero que Jesus esteja comigo, eu estou atrás dele. Mas o cenário aqui é o inverso, né? Eu estou dentro da minha casa, trancado, e aparentemente eu estou tranquilo, eu acho que está tudo bem. Mas Jesus não está ali comigo. Então Jesus, ele enxergando essa realidade, ele toma iniciativa, vem, bate, com paciência espera, não força, né? Não invade. E o desejo dele, né? Porque aqui não está dizendo como que terminou essa história aqui. Está dizendo que ele está lá e ele está esperando. Se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com a pessoa. Né? Então, assim, ele está desejoso de ter esse relacionamento mais profundo conosco. E já aqui partindo para o momento final aqui na nossa conversa, quando a gente fala de pequeno grupo, e ainda mais nessa série Casa de Amigos, a ideia é justamente essa. É a gente, estando na nossa casa com os nossos amigos, a gente ter a certeza que Jesus está batendo a porta ali e ele quer entrar dentro dessa casa para estar conosco. Assim como ele entrou na casa dos seus amigos lá em Betânia, como ele entrou na casa de Levi Mateus, de Zaqueu, de Simão, de Jairo, de tantos personagens, né, que a gente já falou e vai falar ainda. Ele quer entrar na nossa casa, né? Então, a vida cristã, ela envolve sim os momentos de culto na igreja, o que nós chamamos de casa de Deus, mas também envolve os momentos de comunhão na nossa casa, né? E com a nossa família, mas também com a presença dos nossos amigos, assim como os discípulos na igreja cristã primitiva eles faziam, eles se reuniam nas casas, né? Eles estavam constantemente reunidos nas casas para juntos orarem, louvarem a Deus, né? E partirem o pão. Então, essa experiência que a igreja cristã primitiva tinha é algo que a gente precisa resgatar. E não simplesmente resgatar para cumprir uma regra da igreja, um projeto da igreja, mas que através disso os relacionamentos sejam fortalecidos e a gente consiga ver realmente Jesus entrando na nossa vida, na vida dos nossos amigos e realizando a obra que ele tem para fazer, né? O que ele quer fazer na nossa vida. Eu penso que permitir que Jesus entre na sua vida é transformar a nossa sala de jantar na sala do trono. O Rei do Universo está lá. E a gente aproveita as bênçãos que é a presença do Eterno.
Cara, que legal. Isso que tu falou, eu tô olhando aqui pro texto, né, e tô vendo. Jesus, ele começa dizendo assim, se você abrir a porta, eu vou entrar e eu vou cear com você, vou me assentar à mesa com você, vou sentar na cadeira do seu lado aí na mesa. E aí, na sequência, ele diz assim, e pro vencedor, eu vou levar ele para sentar comigo no trono, né? Então, Jesus já quer sentar conosco hoje aqui, ó, ao redor da mesa, Aqui para agora. um dia que a gente que chega lá sentar também, no No trono reino com da ele. graça. É isso aí. A gente usa muito esse versículo, e eu já vi isso muitas vezes, sendo usado em evangelismo, em apelo para batismo, para pessoas que não conhecem a Cristo. Mas o contexto dele, ele foi escrito para pessoas que conhecem a Cristo, entendeu? Que é o meu caso, é o caso de vocês. Pode acontecer de eu conhecer Jesus e ele tá para fora da minha casa ainda? Claro que sim. Esse é o ponto, né? Tá. Na verdade, profeticamente, o que a gente encontra aqui nessa carta é o que acontece hoje. E a pergunta que eu faço é, isso está acontecendo na tua vida? Está acontecendo na tua casa? Né? Então, esse verso ele é muito bonito para a gente fazer um apelo para alguém que não conhece, para alguém que está terminando o estudo bíblico, enfim, né? Mas, na verdade, originalmente ele foi escrito para nós, para os crentes, né? Então, nós, os crentes, temos colocado Jesus para fora da nossa casa e deixando ele esperando ali. E ele, na sua infinita misericórdia, fica ali esperando até que a gente abra. Então, isso é muito importante, a gente abrir as portas para que Jesus possa entrar. E isso vai vir de diversas formas, né? Então, a batida de Jesus, ela acontece de diversas formas, de diversas situações. Talvez esse podcast, esse vídeo, esse áudio que você está ouvindo, seja uma dessas oportunidades, uma das batidas de Jesus na tua porta. E você tem que abrir, você tem que entender. Então, as situações da nossa vida, Jesus vai criando situações as quais ele bate na nossa porta, né? E aí a gente precisa abrir. E a gente abre, e a gente se relaciona, e a ceia que a gente pode fazer hoje é justamente se relacionar com ele. Oração, a Bíblia, né? A frequência no PG, são as formas que a ceia figurada do texto vai acontecer, onde vai ter esse relacionamento com Deus. Será que eu poderia dizer, então, que essa temporada, essa série do Casa de Amigos seria uma das maneiras que Jesus está batendo a porta da vida de muitas pessoas? Não tenho sombra de dúvidas que sim. Com certeza, com certeza. Então, a questão é, o que nós vamos fazer, né? Porque Jesus, ele não força. Eu trouxe até uma citação aqui de Ellen White, olha que interessante, lá na meditação Minha Consagração hoje, ela diz assim, essa promessa é feita a cada pessoa, Cristo bate. A decisão de abrir ou não é sua. Se você ouvir e abrir, ele entrará e trará luz, paz e alegria. Mas e se recusarmos? Numa outra citação dela, em Refletindo Cristo, página 24. Quantas vezes ouvimos o Salvador bater na porta do coração e recusamos abrir? Cada recusa o entristece, pois ele ama com amor eterno. Então, ouça, né, as batidas à porta. Não fique dormindo, que nem acontece muitas vezes, né, lá em casa. Levante, saia da sua zona de conforto, abra as portas da sua casa para receber Jesus, para receber os amigos, reúna-se com pessoas que também amam a Jesus e participe dessa série, né, que possa ser uma oportunidade realmente para a gente fortalecer os relacionamentos, para a gente se conectar mais com Cristo e a gente permitir que Ele entre na nossa vida de uma maneira mais íntima, de uma maneira transformadora, que a gente possa realmente ter uma mudança na nossa maneira de viver, que a gente saia da mornidão, que o amor ele não se esfrie, né? Que o amor ele se aqueça dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade também. Vamos abrir uma janela aqui, que eu não sei se você talvez aí está ouvindo o podcast e quer participar num PG e não sabe como. Então, a gente está falando aqui da Igreja Central de Porto Alegre. Se você mora aqui na região, nós temos vários PGs espalhados pela cidade e você pode participar de algum dele. É só você acessar o site da nossa igreja, iasd.org, e lá você vai encontrar um banner, ou então no menu vai ter ali, participe de um PG, e você vai poder encontrar o mais perto da tua casa. E se você quiser abrir um PG, onde que você vai? Lá também, iasd.org, e aí procura ali porque também você consegue encontrar e ver claramente
para participar e também para liderar e abrir um PG. Cadastrar o seu PG lá também para receber suporte. A gente vai adicionar você no grupo de líderes de PG, vai ter treinamento, vai ter material, vai ter conversa, vai ter comida. Isso que é importante, né? Se você quiser abrir a sua casa também, mas não quer liderar, mas você tem um bom espaço, É uma boa. entra lá também, iasd.org, vai lá e mostra que você quer abrir o espaço da sua casa e a gente vai providenciar líder e as pessoas para participar lá. Vai ser uma benção. Fechou, maravilha. Muito bom, gente, eu acho que é isso aí. É isso aí. Foi bom demais esse bate-papo. Maravilha. Ficamos por aqui então hoje. Vamos fazer uma oração pra gente fechar? Fechou? Vou pedir então, Brunão, ora pra gente. Pra já. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está constantemente em busca de nos salvar. Amém. Obrigado porque o Senhor move os anjos, move as circunstâncias da vida, move a história desse planeta para que a gente possa ter um encontro significativo com Cristo. Ó Pai, que as batidas que chegarem às nossas portas, elas possam ser ouvidas por cada um de nós, Pai. Nos dê a força, a sabedoria, o que for preciso para que a gente consiga abrir a porta e ter uma maravilhosa ceia com o Teu Filho amado. Que essa seja uma realidade na vida da nossa igreja, na vida da nossa comunidade, na vida de todos os PGs aqui da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Isso aí. Valeu. Valeu. Prazer. Até o próximo. Até. Até.